hoje eu vou começar assim, ó. Esse nosso Traz o Brilho de hoje, que é um Traz o Brilho que eu consegui trazer a Shimona Zental, que a gente sempre fala dela aqui, né, Beth? Verdade. A Shimona é terapeuta holística do Espaço Luz, junto com a Beth, que está sempre aqui comigo, que é minha parceira aqui do podcast Traz o Brilho, né? Que Muito também é terapeuta holística do Espaço Luz, que foi onde eu fiz a minha constelação familiar, que eu tanto falo para todo mundo, e parece que quando a gente faz, a gente começa a atrair muito esse assunto. Né? E como eu tenho conversado muito com os amigos, as pessoas que sabem que eu constelei têm me mandado a série, que é aquela série que está super em alta agora, que para mim o nome não foi muito bem escolhido, mas chama-se Uma Nova Mulher, que é sobre constelação familiar, na verdade, né? Super interessante. E eu falei, vou levar então pro Traz o Brilho falar sobre constelação familiar. Ninguém mais, ninguém menos que a Shimona e a Beth, né? Muito bom estar aqui. Ah, obrigada. Eu que agradeço. Estou, assim, até nervosa, porque vocês duas aqui comigo fico emocionada. Parece que eu vivo tudo de novo, Muito né? bom. Muito. E aí, Shimona, como... Vou começar, assim, a perguntar para você, Sim. né? Porque eu queria saber um pouco da história da constelação, para a gente trazer hoje, assim, como é que aconteceu, da onde veio, quem começou, e aí a gente vai desenrolar para tirar as dúvidas das pessoas que me perguntam muito sobre isso. Então, vamos lá. O criador da constelação familiar é Bert Hellinger. Ele é um alemão e ele começou a vida sendo padre da Igreja Católica. Ele foi padre até mais ou menos em 1960, ele devia ter cerca de uns 35 anos. E depois ele largou a batina, quando padre, ele foi missionário na África, então ele conviveu muito com os rituais, as crenças ali do pessoal da África, né? Que já é uma outra visão de vida, de mundo, de tudo. E quando ele abandonou a batina, ele foi estudar gestalterapia, foi estudar psicanálise, depois ele foi para os Estados Unidos e estudou um pouco da terapia primal. E chegou um momento que ele foi juntando todo esse conhecimento dele e criou a constelação familiar, que é uma técnica terapêutica sensacional. Sensacional, que inesquecível. Muda vidas. Tá super falada agora, como você falou, por conta dessa série que tem no Netflix. Então, acho que cada vez mais está procurada e transforma muito a vida das pessoas. E dentro dessa terapia da constelação familiar, ela é uma terapia de sessão única e é como se as pessoas entrassem no campo energético. Quem já viu ou já ouviu falar, ou quem não viu, até assista essa série, que é interessante. As pessoas que estão representando as questões ali, ou os sentimentos, ou uma outra pessoa, elas se conectam a esse campo morfogenético, que é o campo que todos nós estamos inseridos, né? Todo mundo está nesse campo. Só que no dia a dia, nem sempre a gente presta atenção para captar as informações desse campo. Sim. E ali, quando a pessoa se voluntaria para estar representando algum fator na constelação, ela capta o que aquele fator está sentindo, está passando, está lidando. Então, ela vê o que aquela pessoa, aquele sentimento, o que quer que ela esteja representando, está passando. O que está acontecendo. Exatamente, o que está acontecendo. E é mais ou menos assim que se passa a constelação ali dentro daquele campo criado energeticamente lá no nosso espaço. A gente cria uma energia propícia para constelar aquele campo e tudo mais. E Sim. Acaba sendo sempre muito legal. Muito. E eu constelei lá com vocês e eu vi exatamente essa vibração energética que acontece, né? Eu fui chamada para representar várias pessoas ali que estavam na nossa roda e eu falava assim, gente, como é que eu vou ficar agora? Eu me preocupava. Só que chegava na hora, exatamente, muda tudo. A energia muda, o comportamento muda, seu sentimento muda. É muito mágico, né? E muita gente pergunta se é um processo espiritual ou não. O que é a constelação, Beth? A constelação familiar, é importante a gente não linkar ela com religião, apesar do Bert ter sido padre, né? Porque eu considero um processo evolutivo espiritual
porque dentro do meu ponto de vista, já que a gente tem vários estudos da neurociência com inteligências múltiplas, né? A gente sabe que a inteligência espiritual ou existencial, que é a nona existência, a nona inteligência, ela, falando de maneira bem híbrida, só significa a sua capacidade de resolver problemas e de estar conectado com o mundo, né? Então, quando a gente fala de constelação familiar como cura ou como um processo que vai fazer você ter um outro ponto de vista em relação ao seu sistema familiar ou a qualquer outra coisa, eu, Beth, sim, considero a constelação um processo espiritual, né, evolutivo, que faz parte de uma ferramenta também de autoconhecimento, mas também espiritual. Lembrando que a constelação, gente, ela não, de nenhuma forma, ela exclui uma terapia, tá? É muito importante a gente falar isso. Sim. E não está relacionada a nenhuma religião de maneira institucional, né? É uma experiência, né? Exatamente. E eu quis falar das inteligências múltiplas porque, através dela, existem coeficientes espirituais, né? Da capacidade de empatia, porque é uma inteligência do sentir. O que eu vou fazer aqui? O que eu estou fazendo no mundo? Qual é o meu propósito? Então, é muito importante a gente perceber que não tem a ver com religião, porque pessoas agnósticas, pessoas que nunca foram a nenhuma igreja, por exemplo, quem não acredita em nada, por exemplo, podem participar, podem ser constelados e podem ter o coeficiente espiritual altíssimo, inclusive, né? E muitos membros da igreja nem sempre, talvez, tenham toda essa empatia, né? E toda esse coeficiente, né? Que faz parte de uma inteligência que é mensurada cientificamente, das quais a pessoa não precisa ter uma religião. O nome nem é tão bom, né? Porque religião é se religar ao seu divino, né? Mas as pessoas tratam a religião como uma questão institucional, uma questão de estar numa igreja, num templo ou em algo relacionado ao que ela acredita, né? Mas, nesse sentido, a constelação não está linkada a nenhum tipo de religião, sem dúvida. Muito bom saber disso. Porque muita gente cria esse vínculo, né? É espiritual, é uma terapia, existe incorporação, eu escuto de tudo, né? Então é bom a gente sempre esclarecer, porque tem gente que é louco para constelar e não conhece o processo. É verdade, principalmente porque na constelação é necessário que você pegue a sua parte racional, deixe ela um pouquinho de lado e que você faça do seu corpo, o campo morfogenético, se trata de você fazer com que o seu corpo seja o seu primeiro cérebro. É você ouvir verdadeiramente o que você está sentindo, as sensações do seu corpo naquele momento. Então, talvez essa leitura corporal seja confundida com algum tipo de incorporação ao animismo, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. Bacana. E o que a gente pode constelar, por exemplo? Pode constelar tudo que você quiser. Tudo que você imaginar. Tudo que você imaginou, você pode constelar. Eu acho que sempre um primeiro passo é interessante começar por pai e mãe, porque pai e mãe são a origem de tudo, né? Da onde a gente veio, a energia que a gente absorveu lá no comecinho da nossa vida, o que a gente aprendeu vem de pai e mãe. Então, a maioria das nossas mazelas ao longo da vida vem lá da nossa infância, de pai e mãe, do que a gente passou dentro do que eles estavam até tentando fazer o melhor, mas nem sempre funcionou, né? Sim. Então, numa primeira constelação, é bem interessante constelar pai e mãe, como foi o seu caso. Mas você pode constelar a questão de trabalho, você pode constelar uma questão de relacionamento, tanto não só com o marido, mulher, mas com sua irmã, por exemplo. Não me dou com a minha irmã, pode constelar essa relação. O que não pode é constelar pelo outro. É isso que eu ia perguntar agora. A gente pode constelar pelo outro, porque o ser humano tem isso, né? Sim. Tipo, primeiro que o problema está no outro, né? Sobre você. Meu marido é muito difícil, eu vou ter que constelar por ele. Não você vai constelar você mesma para aprender a aceitar que seu marido é assim.
É isso. Exatamente. É mais ou É menos sobre você. assim. É sobre não você. sobre não o dá outro. para constelar pelo coleguinha. Cada um tem que ter a sua responsabilidade dentro do planeta. De querer melhorar. Compulsões e vícios também podem Sim. ser constelados. viu? Pode, problemas muito que bom. as pessoas têm com vício, por exemplo, para entender por que ela tem esse Sim. vício, como se livrar disso. Sim, sim. Também é recomendado? Então, Super também. recomendado. Porque é Relação com repetição dinheiro de é muito padrão. importante também. As pessoas costumam Sim. constelar bastante. Legal. E quais os principais conceitos da constelação? A constelação, o Bert Hellinger, ele tratou a constelação como se as relações humanas, aliás, eu sempre falo isso no retiro, eu sempre falo que a gente está aqui na vida, não é, Simona? Isso Com aí. uma única matéria, que é o amor, e nós somos reprovados constantemente. Mas o Bert Hellinger, ele acreditava que as relações humanas, a base das relações humanas é o amor. Então, ele criou, de acordo com essas observações e os estudos, as ordens do amor, né? Olha. São leis, na verdade, Uhum. tá? Ó, e ler, Você lembra? Ó, lembro. Falar de amor eu amo. Eu também. Eu amo amar. E lei é lei, tá, gente? É tipo incontestável. A pessoa pode falar assim, não tem a lei da gravidade? Aí a pessoa pode até dizer assim pra você, não, eu não acredito na lei da gravidade. Mas se ela pular daquela janela, Ela vai naquele cair. momento, ela vai acreditar. Vai. Então, lei é lei. Então, por exemplo, tem a lei do pertencimento, aonde se você está aqui, você é um ser, você existe, você tem um pai e tem uma mãe. Uhum. Então, você pertence a um sistema familiar, Sim. né? E cada um tem seu lugar. A Simona pode Verdade. até desenvolver isso aí um pouquinho melhor. Existe a lei da hierarquia, né? E existe também o equilíbrio, que é a troca entre o dar e o receber, né? Então, são essas 3 leis básicas da constelação. Mas eu costumo dizer lá no retiro que o conceito principal da constelação familiar, igual a Simona falou, não pode constelar para o outro, é o da autorresponsabilidade. É ter a consciência de que absolutamente tudo que você traz para você, mesmo a sua visão que você tem do outro, foi você que construiu. Com certeza. Né? Veio de você. É. Veio do que está É dentro sempre de você com você mesmo. Isso, Mais ou menos assim. É verdade. E é bem interessante, Bem, né, nesse sentido. Sim, importante. Simona até explica lá de um jeitinho um pouquinho diferente. Fala igual você fala lá pro pessoal da... Então, o que eu falo, assim, é que dentro do papel da vida, que a gente está aqui, quando a gente estava lá, eu imagino, no céu, a nossa alma se voluntariou para representar um determinado papel dentro desse clã familiar, num processo de evolução, de aprendizagem geral. Então, nem sempre eu vou pegar o papel na novela, nessa novela da vida, de bonzinho. Às vezes eu vou fazer um papel ruim, né? Malzinho. Eu vou ter que trazer à tona para aquele clã familiar questões que não foram resolvidas lá atrás pelos antepassados e que vão ficar se repetindo até que haja, até vou virar para lá, aceitação de todos. Bem facinho, né? Nossa Senhora. Então, por exemplo, se Desafiador. você veio lá atrás, o que a gente vê muito, por exemplo? Teu pai era alcoólatra e aí você sofreu muito na vida porque teu pai era alcoólatra, teve vários problemas, falou, nossa, eu nunca vou beber, e daqui a pouco você tá alcoólatra de novo. Sem perceber. Tá alcoólatra fazendo a mesma coisa que seu pai. Ou se Repetindo não é um padrão, você, né? é o seu filho. Então, por quê? Porque em algum momento, naqueles antepassados, dentro daquele clã familiar, não houve aceitação daquele padrão. Então, o padrão vai se repetir. Então, é legal a gente entender que aquela pessoa que está ali representando aquele papel de alcoólatra, ela só pegou o papel ruim nessa novela, nessa vez. Então, se todo mundo Verdade. passasse a aceitar, a entender que, poxa, então, eu aceito você, eu te acolho, mesmo Do com o seu jeito que você alcoolismo. é. Acabou. Porque aí o padrão amor vai cura, ser né? desfeito e o amor vai trazer tudo. O amor cura, você não fica lutando contra, isso. porque para uma visão, um pensa que aquilo é muito errado, o outro pensa que aquilo Exato. faz muito mal, e o outro quer se curar. É isso. Então é a junção disso tudo que o amor cura. Se todo mundo A aceitar, aceitação cura, né? Todo mundo se comunica melhor. para de repetir o padrão e acaba-se os problemas. Ou seja, Sim. como eu falei, enquanto todo mundo não se aceitar, o padrão vai ficar voltando. Vai se repetindo. Uhum. A série fala também muito sobre Sim. isso, mostra muito isso, né? Sim. E no final, tudo acontece totalmente diferente do que a gente imagina, que eu não vou Sim. contar, né? Mas, Mas vale a pena Vejam, demais. vejam. Uma nova mulher. Vale a pena assistir, que é sobre isso. Muito legal. E o que acontece, né? Eu vou falar assim, a minha experiência, depois que eu constelei,
o que eu precisava resolver, o universo é tão maravilhoso que me fez no dia seguinte resolver. Foi bem rápido. Sim. Chegou no domingo, eu Sim. cheguei de viagem, eu falei, gente, será que eu vou ter que fazer isso? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Mas eu falei, não, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um trato. Eu confio em Deus, no universo, no tempo e na energia. Eu fui lá para minha sala, olhei para o céu e falei, se eu tiver que realmente resolver isso, olha, eu duvidando ainda, pessoa... Do processo. Do processo, mas faz parte, né? Porque, na verdade, a gente lá descobre tanta coisa nova, Com certeza. que é como se a gente realmente, depois que a gente faz o renascimento, então, a gente nasce novamente. É tudo Com muito certeza. novo. Parece que me Uhum. jogaram no mundo, assim, de uma forma completamente diferente de como eu estava antes de sair, né? A tua visão mudou, né? Na verdade, só a tua visão mudou. O mundo tá Total. igualzinho. Exatamente. E aí você volta, você fica assim, igual curso, né? Você vai Sim. lá, faz o curso, volta e fica assim, mas aquilo ali não vai funcionar, não. Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir colocar em prática? E aí eu falei, cara, Deus, universo, se eu tiver que resolver isso, você vai me trazer isso. E na segunda-feira, Deus, o universo, a energia, o tempo me colocou, Nossa. né, o que eu tinha que resolver à minha frente e eu consegui resolver. Então, isso para mim foi assim, libertador, né? Constelar para mim, se alguém me perguntar assim, defina em uma palavra, eu falo assim, é libertador. Porque você se descobre de uma forma que você nunca descobriu antes em um curto espaço de tempo. Sim. Né? Então eu queria assim, o que acontece depois que a gente constela? A minha energia ficou super mexida. A energia foi muito importante. Eu acho isso uma das coisas mais importantes para a gente falar. Uhum. Não acontece assim para todo mundo, tá? Porque a constelação é uma limpeza. Você gosta de limpar sujeira? Nem sempre. Então, é muito importante perceber que algumas pessoas podem enxergar aquilo de uma maneira onde vai ficar um pouquinho sem chão inicialmente. Então, é preciso uma quietude no pós-constelação, sabe? Um momento de reflexão, você olhar para aquilo com mais atenção, com mais carinho, um ato de se acolher naquilo que você viu, porque pode não ser tão maravilhoso inicialmente para todo mundo, porque limpar sujeira não é bom às Não é vezes. fácil. Fazer uma Olhar faxina pra é sombra. pesado, né? Exatamente. Mas eu Ter coragem. isso que eu ia dizer, constelação é definido como um ato de coragem. Sim, tem gente que tem medo, não Sim. quer saber o que precisa melhorar e Exato. acha que vai descobrir sozinho. Exatamente. E é importante falar também que essa energia da constelação, depois que você constela, ela pode trazer mudanças ao longo da sua vida por até um ano. Exatamente. Nem sempre vai ser que nem você, na segunda-feira. O meu foi assim, cheguei domingo, segunda, nem pá! sempre. Falei, caraca. Essa energia, como mexeu no campo energético, vai chegar em todas as pessoas. Se foi na tua mãe, se foi no teu pai que participou, vai bater para eles Sim, também. sim, Então é bem comum, sim. às vezes, depois de constelar, o pai que não falava há um tempão, liga. Ou encontra na rua alguém, sabe? É bem comum Que isso. precisa resolver. E mesmo Exato. acontecendo isso tudo, acho que é muito importante a gente deixar claro que nem sempre vai se refletir no outro, porque só se trata de você. Sim. Mas quando a gente confia no processo, as coisas realmente acontecem, Sim, né? porque Porque você não a espera. constelação ela se trata de não é todo mundo chega lá reclamando de alguém, né? Mas não se trata de você querer curar ou resolver o que está no outro. Significa que você vai olhar para a energia que te linkou ao outro daquela forma, ou a você olhar o outro de uma maneira diferente. De fora. É uma Exatamente. expansão de consciência. Exatamente. É verdade. É verdade. E talvez o fato de você mudar, a pessoa muda também. É verdade. Porque já está diferente. Exato. A A energia. energia que você emana para aquela pessoa muda. Já mudou. Exatamente. Porque você E aí ela aceitou. volta Você diferente. aceitou a pessoa como ela é. Verdade. Perfeito. Ai, que gostoso! O que mais que a gente pode falar de constelação? Uma pergunta pra gente finalizar. É verdade que quando a gente constela, a gente não pode contar pro outro logo de cara, assim? Tem isso? Isso é verdade? É mito, não é? Me conta. A quietude, ela faz parte desse processo do pós-constelação. Não é que não pode. Eu acho que é algo que pertence a você para que você vá digerindo aquilo devagar. E o ideal é que você fique quietinho por um tempo, sim. Legal. E esse tempo é variável, né? Dentro ali Meu Deus, fugiu a Do palavra tempo. agora. Do campo? Não, do
da série, eles Ah, falam pra ficar sim. 30 dias sem falar, né? Um mês sem falar. É verdade. Pra Já não ter É contato. verdade. Tem gente que fala 2 dias sem falar, então Aham. é variável. É, isso gente, também. vamos lembrar que na série o negócio tá super místico, não é exatamente daquele Não. jeito. Mas Sim, é sim, maravilhoso. exato. Mas é o bom processo. realmente você digerir aquela emoção, Sim, tudo que passou pra daí sim. abrir o campo pra Até outros. porque naturalmente a gente fica mais introspectiva. Eu sou super agitada, eu penso rápido, eu sou elétrica. Quando eu fiz, eu fiquei meio pã, assim. Você fica mais introspectiva, Sim. você Sim. parece que você não sente vontade de falar, que eu acho que você escutou tanta coisa ou teve que absorver tanta coisa nova que você não tá tem lidando, vontade né, de Com falar. tudo aquilo. Exatamente. Você vai começando a organizar tudo, tá tudo organizando fora do tudo. lugar. Mas foi incrível. E é isso, minhas bruxas. Muito Pessoal, bom. Muito bruxas bom estar aqui. são sábias, Muito curadoras. Eu acho elas muito bruxas. Então, recomendo quem quiser constelar. Já me perguntaram lá no canal. Ah, queria constelar, porque eu falei no nosso pod de energia sobre isso. É verdade. E aí eu super recomendo o Espaço Luz, com a Shimona e com a Beth. Muita gratidão. Que Gratidão. fica no Sana, no Casimiro, por ali, né? Casimiro de Sana Abreu, Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu é uma delícia lá. E assim, a constelação ela tem um processo que elas fazem que é super. Com muito carinho, muito mágico. Ela começa na sexta, termina no domingo. Então, assim, é pra você ir mesmo Se com entregar. corpo e alma, se entregar aí nas mãos dessas consteladoras maravilhosas. Que na próxima eu estou lá, inclusive, em outubro. Já tô deixando avisado. Eba. Quem quiser Bom. para se inscrever. Muito Amores, obrigada. Obrigada, a querida. gente agradece. acabou, mas super feliz Obrigada, de foi trazer essa palavra aqui bom. Muito bom. pra gente e pra todo mundo que quer saber sobre isso, que é um assunto que tá assim mexendo com muita Com gente, certeza. É verdade. né? Eu agradeço muito a vocês por terem vindo, que eu Muito amo. obrigada. De Obrigada. paixão. Um beijo. Beijo. Traz o brilho, vai ficando por aqui Tchau. com a Shimona e com a Beth hoje. Até o próximo.